Olá, pessoal, tudo bem? Voltei aqui para a gente continuar conversando um pouquinho mais sobre o trovadorismo, né? Sobre a literatura trovadoresca, e aí, então, retomar as nossas reflexões para falar um pouquinho mais sobre a prosa trovadoresca. Como vocês viram no último vídeo, né? A gente fechou ali a nossa primeira aula dizendo que a prosa trovadoresca ela se subdivide em novelas de cavalaria e hagiografias. O que é a prosa trovadoresca nesse contexto de literatura medieval? Ela vai ser aquela produção prosificada. Então, as histórias dos cavaleiros, as histórias dos grandes heróis, elas vão ser migradas, né, transpostas de poesia, de poema épico para prosa. Então isso vai ser transformado em narrativa. E esse processo de transformação de narrativa vai gerar para a gente uma produção em prosa. Por que isso é significativo? Quando a gente pensa aqui na prosa trovadoresca, ela vai começar a aparecer no final do século XIII, começo do século XIV. E aí a gente vai ver que vai ser transformado em prosa aquilo que fazia sucesso, né? Então, vejam aí, as novelas de cavalaria, elas são essas crônicas medievais que vão contar pra gente as narrativas em torno dos cavaleiros medievais. Muitas dessas novelas, elas são traduções ou do francês, da literatura da Provença, provençal, né? Ou até traduções do ciclo bretão, da literatura da Grã-Bretanha. Porque a maior parte das referências históricas que a gente tem de literatura medieval e novela de cavalaria, lá em Portugal, são daquilo que é conhecido como o ciclo bretão, ou ciclo arturiano, que são as novelas, as narrativas que vão contar a história do rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Tem muitas dessas, tá? A gente tem vários ciclos nas novelas de cavalaria, mas em Portugal o que vai fazer sucesso de fato são essas novelas do ciclo bretão. Essa tradução, né, que vai ser levada para Portugal das histórias do rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. A novela de cavalaria do século XIII que a gente tem na íntegra nos documentos históricos portugueses é a Demanda do Santo Graal, que já é um episódio final da saga do rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, que vai contar a viagem e as aventuras dos cavaleiros em busca do Santo Graal, que é o cálice sagrado. Pela lenda, né, desse ciclo arturiano, o Santo Graal é o cálice usado por Jesus na última ceia, e é o mesmo cálice com o qual José de Arimateia vai coletar o sangue de Cristo quando ele for crucificado, né, nas histórias do mito cristão. Por que isso é importante? A gente vai ver que as novelas de cavalaria, elas vão refletir os valores da moral cristã que eram pregados e impostos na Idade Média. Então, esses cavaleiros medievais, eles eram heróis representativos daquilo que era considerado nobreza e honra para aquela época, né? Então, na Demanda do Santo Graal, a gente tem os cavaleiros em busca do cálice e só o mais puro, mais casto, mais correto é que vai conseguir conquistá-lo. E outras novelas em torno dos cavaleiros portugueses também vão surgir. E aí, por fim, para fechar essa ideia de prosa trovadoresca, a gente tem as hagiografias. As hagiografias, elas são histórias que vão contar para a gente as vidas de santos católicos. A gente está pensando de novo em Idade Média, na qual a instituição Igreja Católica era um poder político muito grande, e essas narrativas, elas tentavam divulgar ali as histórias em torno da fé, em torno da religião, e elas têm um certo intuito clerical, não só para registrar, né, mas também para divulgar esses valores do cristianismo, ok? Bom, pensando nisso, a gente vai fechando aqui as nossas reflexões e as nossas conversas sobre a poesia trovadoresca e a prosa trovadoresca, e vocês vão, então, a partir de agora, estudar, mergulhar aí na sua apostila para conhecer um pouco mais a fundo essa literatura do trovadorismo. Ok? Não deixem de fazer as suas atividades, façam as suas anotações de aula, vão prestando bastante atenção aí nessa dinâmica de estudo à distância, tá bem? Um beijo para vocês, lavem bem as mãozinhas e a gente se vê na próxima.